Meu nome é André Marcato, meu contato está na descrição deste vídeo. Vamos dar continuidade à playlist do ROS, ou Robot Operating System. No último segmento de vídeo dessa playlist, a gente viu o processo de instalação do ROS. Vamos agora nos focar no processo de criação de um workspace. Por que isso é importante? Quando você instala o ROS na sua máquina, no seu computador, toda a instalação, todos os pacotes, vai ser instalado numa pasta denominada OPT. Dentro dessa pasta OPT vai ter uma subpasta chamada ROS e lá vai ter uma subpasta com a versão do ROS que você escolheu. Então, essa instalação contém, né, todos os recursos assim, fundamentais para você utilizar. Muitas vezes, quando você vai fazer os seus próprios desenvolvimentos, você não deseja poluir essa instalação nativa, essa instalação original. Então, qual que é a solução? A gente cria um workspace, que é uma pasta que vai servir como uma área de trabalho separada da instalação do ROS, e ali você vai colocar tanto os seus novos desenvolvimentos, então você vai criar os seus próprios pacotes, como você também pode importar pacotes que foram desenvolvidos por outros usuários que não estão na instalação nativa do ROS. Dessa forma, você consegue blindar a sua instalação, né? Blindar o seu ambiente para que ele não seja, de repente, estragado ou deturpado por alguma coisa que você traz de fora. Uma outra aplicação muito importante é que, às vezes, você está desenvolvendo diversos projetos em paralelo. Então, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo um projeto voltado para visão computacional, então ali eu vou ter que ter pacotes específicos voltados para visão computacional, e eu posso estar desenvolvendo um outro projeto voltado, por exemplo, para navegação de um veículo autônomo, e que eu vou precisar de outros pacotes distintos. Então eu posso criar dois workspaces separados, sem um conflitar com o outro. Então realmente esse segmento de vídeo ele é muito importante. Então, eu vou abrir um terminal aqui no meu Linux, né? Então, Ctrl Alt T. Com o terminal aberto, eu vou utilizar um comando para criar uma pasta no Linux, né? Esse comando é o mkdir, que é a abreviatura de makedir. Então, eu vou colocar mkdir, a gente coloca "-p". Aqui é opcional, mas eu vou usar o sinal de til, que isso significa que essa pasta ela vai estar no diretório raiz, barra, eu vou escolher um nome para o meu workspace. Pode ser realmente qualquer nome, eu vou adotar esse nome aqui, Catkin _ws, que é a abreviatura de workspace, barra src. Essa subpasta src, que é a abreviatura de source, é onde estarão contidos todos os seus fontes. Obviamente você vai separá-los por pacote, como a gente vai ver posteriormente. Então você pode criar os seus próprios pacotes ou importar pacotes de terceiros. Então, Enter. Quando eu digito aqui ls, já apareceu aqui a minha pasta catkinws. Se eu me direcionar para essa pasta usando o comando cd, né, que é a abreviatura de Change Directory, né, catkinws, então já estou na pasta catkinws. Se eu colocar ls, eu já vejo a subpasta src. Então, dentro da pasta catkinws, eu preciso usar o comando catkinmake. Esse comando catkinmake, ele foi trago aqui para o seu Linux a partir do momento que você instalou o seu ROS no seu sistema operacional. Então, quando eu faço catkinmake, ele automaticamente vai preparar todo o meu workspace, criando as subpastas necessárias, criando o CMake lists, que é um arquivo necessário para você fazer a sua compilação. Então ele vai executar todo esse trabalho para nós. Se eu escrever ls novamente, olha o que a gente percebe, que agora existem 3 subpastas dentro do catkinws. Tem a pasta build, a pasta devel e a pasta src. É bom a gente lembrar que a pasta build e a pasta devel, normalmente, a gente nunca vai mexer nos seus conteúdos. É claro que em algumas aplicações muito específicas, talvez a gente tenha que fazer alguma ação dentro dessas subpastas. Mas, normalmente, sempre a gente vai atuar na pasta src. Nesse momento, né, se eu
se eu entrar na pasta src e digitar ls, apareceu lá só o CMake Lists. A partir das próximas aulas, a gente vai começar a trazer, então, novas subpastas ali, que vão ser os pacotes que a gente vai trabalhar. A pasta src ou source contém o código-fonte. É aqui que você pode clonar, criar e editar o código-fonte dos pacotes que deseja construir. A pasta de construção onde o Mac é chamado para criar os pacotes na pasta de origem. A pasta de desenvolvimento é onde os pacotes construídos são colocados. Uma coisa importante é que toda vez que a gente vai abrir um novo terminal, da mesma forma que a gente executou aqueles comandos iniciais, né, que foi a gente executar comandos que estavam no arquivo, né, setup.bash da instalação do ROS, então a gente teve que mexer no .bashrc, a gente vai ter que fazer a mesma coisa para tornar o nosso workspace ativo toda vez que a gente abrir um novo terminal. Então, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou no diretório raiz, né, da minha pasta de trabalho, então eu vou dar aqui cd til, então vou voltar para esse diretório raiz, eu vou dar gedit.bashrc. Muito bem, então eu vou ter acesso a esse arquivo, né, que é executado automaticamente toda vez que você abre o terminal. Se a gente for para o final desse arquivo, a gente vai ver, né, o source /opt ros noetic setup.bash. Então quando o bashrc foi automaticamente executado, a gente trouxe à tona a instalação do ROS. Eu preciso trazer à tona agora o meu workspace. Então para isso eu vou ter que adicionar uma nova linha aqui, source, aí eu vou colocar source, aí eu vou ter que colocar o caminho correto, né? Então eu vou ter que colocar util barra catkin ws barra devel barra setup.bash. Dessa forma, toda vez que eu abrir um novo terminal, eu vou estar apto a utilizar os pacotes que estão instalados no meu workspace. Então esse processo realmente ele é muito importante, né? Então vou fechar aqui, né? Vou dar um Ctrl KS para poder gravar as alterações que eu fiz. E vou fechar esse meu arquivo .bashrc. Só para a gente poder verificar se realmente funcionou corretamente, eu vou encerrar esse terminal aqui e abrir um novo terminal. Então, Ctrl Alt T. Pronto. Se eu verificar uma variável de ambiente chamada ROS package path, aí para isso eu vou usar o comando echo, né? ROS cifrão ROS package path. A gente percebe lá que agora existem duas pastas sendo indicadas. Essa primeira pasta aqui, que é o meu workspace, e essa outra pasta aqui, que é onde está a instalação do ROS. Então, nesse momento, a gente consegue usar tanto o workspace quanto a instalação nativa. Se eu usar o comando, por exemplo, aqui, ROS cd, a gente já vai diretamente para o nosso workspace. Então, esse processo, por enquanto, ainda está meio nebuloso para quem está começando a mexer no ROS, mas esse processo realmente ele é muito importante. Uma outra coisa muito interessante do Linux é o comando alias. Para que ele é utilizado, né? Existem muitos comandos que são utilizados recorrentemente. E no decorrer da utilização do ROS, existem alguns comandos que a gente vai ter que usar toda hora. Então é interessante a gente dar apelidos para esses comandos para que rapidamente a gente possa executá-los. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu posso criar aqui um alias, alias, e eu vou dar um nome qualquer. Então vou dar um nome, por exemplo, aqui, André, e vou escrever o comando original do Linux. Esse comando original pode ser, por exemplo, ir para a minha pasta de trabalho associada ao meu usuário, que é simplesmente cd til. Então, quando eu executo esse alias, a partir desse momento, o Linux vai entender que toda hora que eu digitar André,
é a mesma coisa que eu estivesse digitando, né? CD tio. Então vamos lá, pronto. Então se eu escrever agora André, olha bem, automaticamente eu voltei para minha pasta de trabalho associada ao meu usuário. Então existem alguns comandos interessantes que a gente deve criar para que e colocar isso no próprio setup.bash para que toda vez que eu abrir um novo terminal, automaticamente esses alias sejam definidos. Então eu vou abrir aqui o meu .bashrc e vou criar esses alias, e aí vocês vão entender para que eles são importantes. Então gedit.bashrc. Beleza, né? Então vou lá para o final. Tenho aqui os meus dois sources que a gente já tinha feito anteriormente, né? Então eu vou criar esse alias aqui, ó. Alias cw igual aí eu vou colocar a string que eu quero, que vai ser cd til barra catkin ws. Então, para que esse alias vai ser importante? Toda vez que eu digitar cw, automaticamente eu vou para a pasta principal do meu workspace. E como isso aqui está no meu .bashrc, então toda vez que eu abrir um novo terminal, isso já vai estar automaticamente configurado para nós. Vou criar alguns outros aqui interessantes, né? Alias cs, que vai ser quando eu quiser ir diretamente para a subpasta source dentro do meu workspace. Então cs cd til catkin ws barra src. Vou criar um outro alias aqui, que vai ser para quando eu quiser compilar os pacotes que estão no meu workspace. Então, o que eu preciso fazer, né? cd, primeiro eu preciso ir para o meu workspace, então, barra catkin ws, e dentro do workspace eu preciso executar um catkin make. Aí eu vou usar aqueles dois símbolos ali do i ou do e comercial, e aí eu vou executar esses dois comandos. Então eu vou primeiramente me direcionar para o meu workspace e depois eu vou dar o comando catkin make. E um último alias interessante é esse aqui, né? Vou chamar de ST, que é a abreviatura de setup. É como se eu quisesse executar novamente o source associado ao meu workspace. Então, novamente, o que eu preciso fazer? cd, eu me direciono para o catkin ws, novamente eu vou usar os dois i's comerciais, e agora eu vou colocar source, e aí eu vou colocar devel, para indicar que o setup.bash está dentro da pasta devel, eu ponho barra setup.bash. Então, com isso, a gente definiu algumas abreviações que vão ser muito importantes, né, para a gente rapidamente conseguir navegar aqui dentro do terminal usando a nossa instalação do ROS. Então, eu dou Ctrl KS, que ele vai fazer o processo de gravação, e está tudo pronto para eu poder utilizar. Então, vou fechar aqui o meu .bashrc, vou fechar meu terminal, eu vou abrir um outro terminal, Ctrl Alt T, e está tudo pronto. Então, por exemplo, né, se eu quiser ir agora para o meu workspace, é só usar o comando CW. Já estou lá. Se eu quiser ir agora para o SRC, é só usar o comando CS. Se eu quiser agora fazer um catkin make, é só usar o comando CM. Então, ele já faz toda a pré-compilação para nós. Aí, se eu quiser usar, né, se eu quiser setar novamente, né, executar o meu setup.bash, é só usar o ST. Então, a utilização do alias realmente é muito importante, e no decorrer do curso vocês vão perceber que a gente inclusive vai criar outros alias na medida que isso se fizer necessário. Então, muito obrigado. Isso que a gente programou para esse segmento de vídeo. Então, no próximo segmento de vídeo, o Iago, né, o professor Iago, que é o nosso pós-doc, ele vai falar sobre o processo de instalação do PyCharm, que é muito importante para a gente conseguir, principalmente, debugar um programa que a gente executa no ambiente ROS. Muito obrigado, então até o próximo segmento de vídeo.